Lei 8662 dispõe sobre a profissão de assistente social e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É livre o exercício da profissão de assistente social em todo o território nacional, observadas as condições estabelecidas nesta lei. Artigo 2º. Se somente poderão exercer a profissão de assistente social 1. Os possuidores de diploma em curso de graduação em serviço social, oficialmente reconhecido, expedido por estabelecimento de ensino superior existente no país, devidamente registrado no órgão competente. 2. Os possuidores de diploma de curso superior em serviço social em nível de graduação ou equivalente, expedido por estabelecimento de ensino sediado em países estrangeiros, conveniado ou não com o governo brasileiro, desde que devidamente revalidado e registrado em órgão competente no Brasil. Inciso 3. Os agentes sociais, qualquer que seja a sua denominação, com funções nos vários órgãos públicos, segundo o disposto no artigo 14 e seu parágrafo único da Lei nº 1889, de 13 de junho de 1953. Parágrafo único. O exercício da profissão de assistente social requer prévio registro nos conselhos regionais que tenham jurisdição sobre a área de atuação do interessado nos termos desta lei. Artigo 3º. A designação profissão de assistente social é privativa dos habilitados na forma da legislação vigente. Artigo 4º. Constitui competências do assistente social. Inciso 1. Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares. 2. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do serviço social, com participação da sociedade civil. 3. Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. Inciso 5. Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais, no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. 6. Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais. 7. Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais. Inciso 8. Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas no inciso 2 deste artigo. Inciso 9. Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. Inciso 10. Planejamento, organização e administração de serviços sociais e de unidade de serviço social. Inciso 11. Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. Artigo 5º. Constitui atribuições privativas do assistente social. Inciso 1. Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área do serviço social. 2. Planejar, organizar e administrar programas e projetos em unidade de serviço social. 3. Assessoria e consultoria e órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades em matéria de serviço social. Inciso 4. Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de serviço social. Inciso 5. Assumir no magistério do serviço social, tanto a nível de graduação como pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular. Inciso 6. Treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários do serviço social. Inciso 7. Dirigir e coordenar unidades de ensino e cursos de serviço social de graduação e pós-graduação. Inciso 8.
dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em serviço social. Inciso 9. Elaborar provas, presidir e compor bancas de exame e comissões julgadoras de concursos e outras formas de seleção para assistentes sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao serviço social. Inciso 10. Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de serviço social. 11. Fiscalizar o exercício profissional através de conselhos federal e regionais. 12. Dirimir serviços técnicos de serviço social em entidades públicas ou privadas. Inciso 13. Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades representativas da categoria profissional. Artigo 5-A. A duração do trabalho do assistente social é de 30 horas semanais. Artigo 6º. São alteradas as denominações do atual Conselho Federal de Assistentes Sociais e dos Conselhos Regionais de Assistentes Sociais para, respectivamente, Conselho Federal de Assistência Social e Conselhos Regionais de Serviço Social. Artigo 7º. O Conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos Regionais do Serviço Social constituem, em seu conjunto, uma entidade com personalidade jurídica e forma federativa, com o objetivo básico de disciplinar e defender o exercício da profissão de assistente social em todo o território nacional. Parágrafo 1º. Os Conselhos Regionais de Serviço Social são dotados de autonomia administrativa e financeira, sem prejuízo de sua vinculação ao Conselho Federal, nos termos da legislação em vigor. Parágrafo 2º. Cabe ao Conselho Federal de Serviço Social e aos Conselhos Regionais de Serviço Social representar, em juízo ou fora dele, os interesses regionais e individuais dos assistentes sociais, no cumprimento desta lei. Artigo 8º. Compete ao Conselho Federal de Serviço Social, na qualidade de órgão normativo de grau superior, o exercício das seguintes atribuições. Inciso 1. Orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de assistente social, em conjunto com o CRES. Assessorar o CRES sempre que fizer necessário. 3. Aprovar os regimentos internos do CRES no Fórum Máximo de Deliberação do conjunto do CEFES. Inciso 4. Aprovar o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, juntos aos CRES do Fórum Máximo de Deliberação do conjunto CEFES. Inciso 5. Funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional. 6. Julgar em última instância os recursos contra as sanções impostas pelo CRES. 7. Estabelecer os sistemas de registro dos profissionais habilitados. 8. Prestar assessoria técnica consultiva aos organismos públicos ou privados em matéria de serviço social. Artigo 9. O Fórum Máximo de Deliberação da profissão para os fins desta lei dar-se-á nas reuniões conjuntas dos Conselhos Federal e Regionais, e inclusive fixarão os limites de sua competência e sua forma de convocação. Artigo 10. Compete ao CRES, em suas respectivas áreas de jurisdição, na qualidade de órgão executivo e de primeira instância, o exercício das seguintes atribuições. Inciso 1. Organizar e manter o registro profissional dos assistentes sociais e o cadastro das instituições e obras sociais, públicas e privadas ou de fins filantrópicos. 2. Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de assistente social, na respectiva região. 3. Expedir carteiras profissionais de assistentes sociais, fixando a respectiva taxa. 4. Zelar pela observância do Código de Ética Profissional, funcionando como tribunais regionais de ética profissional. 5. Aplicar as sanções previstas no Código de Ética Profissional. 6. Fixar em assembleia da categoria as anuidades que devem ser pagas pelos assistentes sociais. 7. Elaborar o respectivo regimento interno e submetê-lo a exame e aprovação do Fórum Máximo de Deliberação
do conjunto Cefes-Cres. Artigo 11. O Conselho Federal do Serviço Social, Cefes, terá sede o Fórum do Distrito Federal. Artigo 12. Em cada capital do Estado, de território e do Distrito Federal, haverá um Conselho Regional de Serviço Social, denominado segundo sua jurisdição, a qual alcançará respectivo a do Estado, a do território e a do Distrito Federal. Parágrafo 1º. Nos estados ou territórios em que os profissionais que neles atuam não tenham possibilidade de instalar um conselho regional, deverá ser constituída uma delegacia subordinada ao Conselho Regional, que oferecer melhores condições de comunicação, fiscalização e orientação, ouvido um órgão regional e com homologação do Conselho Federal. Parágrafo 2º. Os conselhos regionais poderão constituir, dentro de sua área de jurisdição, delegacias seccionais para o desempenho de suas atribuições executivas e de primeira instância, nas regiões em que forem instaladas, desde que a arrecadação proveniente dos profissionais nelas atuantes seja suficiente para a sua própria manutenção. Artigo 13. A inscrição nos conselhos regionais sujeita as assistentes sociais ao pagamento das contribuições compulsórias, anuidades, taxas e demais emolumentos, que forem estabelecidos em regulamentação baixada pelo Conselho Federal e deliberação conjunta com os conselhos regionais. Artigo 14. Cabe às unidades de ensino credenciar e comunicar aos conselhos regionais de sua jurisdição os campos de estágio de seus alunos e designar os assistentes sociais responsáveis por sua supervisão. Parágrafo único. Somente os estudantes do serviço social, sob supervisão direta do assistente social, em pleno gozo de seus direitos profissionais, poderão realizar estágio de serviço social. Artigo 15. É vedado o uso da expressão serviço social por qualquer pessoa de direito público ou privado que não desenvolva atividades previstas nos artigos 4º e 5º desta lei. Parágrafo único. As pessoas de direito público ou privado que se encontrem na situação mencionada neste artigo terão um prazo de 90 dias a contar da data da vigência desta lei para processarem as modificações que se fizerem necessárias a seu integral cumprimento, sob pena das medidas judiciais cabíveis. Artigo 16. O Conselho Regional, CRES, aplicarão as seguintes penalidades aos infratores dos dispositivos desta lei. Inciso 1. Multa no valor de 1 a 5 vezes a anuidade vigente. 2. Suspensão de 1 a 2 anos do exercício da profissão ao assistente social, que no âmbito de sua atuação deixar de cumprir disposições do Código de Ética, tendo em vista a gravidade da falta. 3. Cancelamento definitivo do registro nos casos de extrema gravidade ou de reincidência contumaz. Parágrafo 1º. Provada a participação ativa ou conivente de empresas, entidades, instituições ou firmas individuais nas infrações a dispositivos desta lei pelos profissionais delas dependentes, serão estas também passíveis de multas aqui estabelecidas na proporção de sua responsabilidade, sob pena das medidas judiciais cabíveis. Parágrafo 2º. No caso de reincidência na mesma infração, no prazo de 2 anos, a multa cabível será elevada ao dobro. Artigo 17. A carteira de identificação profissional expedida pelos Conselhos Regionais de Serviço Social servirá de prova para fins de exercício profissional e de carteira de identidade pessoal e terá fé pública em todo o território nacional. Artigo 18. As organizações a que se registrarem no CRES receberão um certificado que as habilitará a atuar na área do serviço social. Artigo 19. O Conselho Federal do Serviço Social será mantido. Inciso 1. Por contribuições, taxas e emolumentos arrecadados pelos Conselhos Regionais, em percentual a ser definitivo pelo Fórum Máximo instituído pelo artigo 9º desta lei. Inciso 2. Por doações e legados. Inciso 3. Por outras rendas. Artigo 20. O Conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos Regionais de Serviço Social contarão cada um com 9 membros efetivos, presidente e vice-presidente, 2 secretários, 2 tesoureiros
e 3 membros do Conselho Fiscal, e 9 suplentes, eleitos dentre assistentes sociais por via direta, para um mandato de 3 anos, de acordo com as normas estabelecidas em Código Eleitoral aprovado pelo Fórum instituído pelo artigo 9 desta lei. Parágrafo único. As delegacias seccionais contarão com 3 membros efetivos, um delegado, um secretário e um tesoureiro, e 3 suplentes eleitos dentre os assistentes sociais da área de sua jurisdição, nas condições previstas neste artigo. Artigo 22. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais terão legitimidade para agir contra qualquer pessoa que infringir as disposições que digam respeito às prerrogativas, à dignidade e ao prestígio da profissão de assistente social. Artigo 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 24. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 3.252.